Imagine só uma fase da vida em que, de repente, a força física simplesmente ultrapassa a maturidade mental. É exatamente essa transição, um tanto perigosa, mas absolutamente fascinante, que a gente vai desvendar nesta nossa análise. Vamos mergulhar no livro 3 daquela obra monumental do Jean-Jacques Rousseau, O Emílio, e entender de uma vez por todas o que ele chamava de a idade da inteligência. E vamos começar logo com um paradoxo incrível. Quer dizer, pensem bem, porque um filósofo do Iluminismo, escrevendo um dos tratados educacionais mais famosos de todos os tempos, diria que odeia os livros? É sério. Para Rousseau, os livros só nos ensinam a falar sobre o que a gente, no fundo, não sabe de verdade. Para entender esse choque e essa ironia toda, a gente precisa olhar bem de perto para a cronologia do desenvolvimento humano que ele propõe. Então, tudo se resume ao tempo certo das coisas. Entre os 12 e os 15 anos, que é essa fase ali no meio super crucial, a força física de uma criança cresce num salto absurdo, indo muito além das necessidades reais dela. E aí, abre-se uma janela perigosa, sabe? Porque se a imaginação fica solta antes da mente estar pronta, isso pode acabar criando desejos totalmente artificiais. A inteligência simplesmente ainda não está madura o suficiente para focar naquilo que realmente importa nessa etapa da vida. O que nos leva ao grande problema pedagógico de toda essa filosofia. Como é que a gente apresenta um mundo super complexo das relações humanas para um estudante sem que ele vire uma pessoa vaidosa ou acabe engolindo os preconceitos do mundo dos adultos? Como manter o espírito dele forte o bastante para valorizar o conhecimento puro de forma independente sem ser engolido pelo que os outros pensam? É um baita desafio, não é? Mas olha só que interessante o antídoto que o Rousseau criou para evitar essa corrupção precoce. É o que ele chama de a estrita regra da utilidade. Basicamente, essa regra corta pela raiz e de forma bem radical mesmo qualquer conhecimento muito abstrato ou inútil, colocando o foco 100% na sobrevivência prática. Para ele, não faz o menor sentido uma criança dessa idade ficar filosofando sobre os mistérios do universo. O que importa é focar naquilo que traz utilidade real, imediata e palpável para o bem-estar dela. E como colocar isso em prática? Bom, ele sugere um método psicológico muito inteligente, adaptando os conceitos dos adultos para os limites da mente da criança. Primeiro, a gente junta aquela vontade natural que todo ser humano tem de se sentir bem com a curiosidade pura. Depois, o truque é despertar uma verdadeira paixão pelas ciências muito antes de tentar enfiar goela abaixo métodos ou fórmulas rígidas. A regra de ouro aqui é a seguinte: a experiência física e os fatos sensoriais precisam ser os únicos guias verdadeiros. O aluno descobre o mundo agindo, fazendo as coisas, e não com uma leitura passiva e monótona. E tem um exemplo simplesmente brilhante para ilustrar isso na prática. Em vez de abrir um livro chato sobre o cosmos, como é que o aluno aprende astronomia? Perdendo-se na floresta de Montmorency. É genial! Imagina a cena, com fome, precisando desesperadamente achar o caminho de volta para a cidade para poder almoçar, o Emílio e o tutor dele usam as sombras das árvores para descobrir a direção. Então, quando a criança pergunta, para que serve saber isso? A resposta vem direto do estômago roncando. É a sobrevivência ensinando de um jeito que ninguém nunca mais esquece. Certo, vamos dar um passo adiante e ver a primeira grande aplicação prática de tudo isso, a marcenaria. Para o Rousseau, a oficina de carpintaria era a melhor sala de aula do mundo para entender como as coisas funcionam na vida real. O objetivo não é formar um artista fino e chique, sabe? A ideia é que o aluno trabalhe duro como um camponês, usando e sujando as mãos, mas com a mente trabalhando de forma livre e dedutiva, igualzinho a um verdadeiro filósofo. O foco aqui está totalmente voltado para as chamadas artes mecânicas. São aqueles trabalhos manuais super práticos, onde o artesão trabalha por conta própria. Ao colocar a mão na massa com intensidade, o aprendiz entende na prática como resolver problemas físicos e capta as cadeias inquebráveis de causa e efeito. Pense bem, quando a gente constrói um armário, precisa entender a lógica inteira, desde o corte da madeira lá na árvore até a batida do último prego. Isso, com certeza, prende intelecto à realidade concreta. Mas aí surge uma dúvida muito boa. Já que os textos teóricos foram totalmente banidos dessa fase educativa para evitar falatório inútil, será que sobrou algum livro? Tipo, existe um único livro no mundo que tenha sobrevivido a esse corte literário tão radical? E, incrivelmente, a resposta é sim. O livro escolhido é Robinson Crusoe, do Daniel Defoe.
Mas calma, ele não entra aqui só como uma historinha de aventura para passar o tempo. Para Rousseau, esse livro é simplesmente o maior e melhor experimento mental para uma cabeça em desenvolvimento. É um autêntico manual vivo sobre utilidade pura e sobre como ser autossuficiente encarando a vida real. E a grande sacada aqui é que a ilha deserta funciona como um filtro perfeito, totalmente incorruptível. Lá, tudo o que você faz é medido unicamente pela necessidade e pela sobrevivência. Já na nossa sociedade civil, bom, infelizmente as ações são julgadas pela opinião pública, pelo luxo, pela ambição de ter mais status. Então, a ilha funciona como uma ferramenta maravilhosa para o jovem aprender a avaliar todo o trabalho humano, focando apenas na sua utilidade verdadeira, sem se deixar enganar. E esse exercício mental cria o que a gente pode chamar de uma bússola moral muito firme, baseada no que ele chama de estima natural. Essa estima valoriza a independência, o trabalho braçal honesto e a preservação da vida. E ela bate de frente, de um jeito bem agressivo até, com a estima pública, que é aquela toxicidade da sociedade normal, onde o pessoal idolatra a riqueza fácil, artes que não servem para absolutamente nada e vive dependendo da aprovação e da admiração dos outros. Para contrastar de forma absoluta, o Rousseau nos faz olhar para as chamadas artes de indústria. É facto que elas são super eficientes por causa da divisão do trabalho, mas a teoria aponta que elas acabam gerando, inevitavelmente, um excesso de produção. E é exatamente esse excesso que cria um abismo de desigualdade. De um lado, os ricos, que não precisam fazer nada, e do outro, a classe trabalhadora. Forma-se aí uma corrente de dependência inescapável, alimentada sem parar por aquela mesma estima pública. Guiada por essa estima pública, a sociedade inteira cai numa baita armadilha existencial. De repente, as pessoas começam a dar muito mais valor a coisas elaboradas e inúteis do que aos ofícios práticos que mantêm a gente vivo. O dinheiro vira a única régua para medir se alguém tem valor ou não. Cria-se um ciclo de dependência social sufocante e a utilidade real do trabalho é rapidamente substituída pelo puro desejo de status e de causar inveja. O que nos traz é esta reflexão absolutamente genial. Para reinar pela opinião, comecei por reinar sobre ela. Faz todo o sentido, não é? Quando o estudante escolhe conscientemente dar valor ao trabalho humilde de um artesão e rejeita todo o luxo, ele cria um escudo no próprio coração contra a vaidade. Ele usa esse princípio formidável para ficar completamente imune ao veneno da opinião externa, garantindo que o seu valor pessoal não flutue só porque a maré ou a moda da sociedade mudou. Agora, conforme o jovem vai avaliando tudo isso de forma crítica, a mente dele passa por um processo bem claro na hora de formar os próprios julgamentos. Tudo começa com o juízo passivo, que é basicamente criar ideias simples a partir do que a gente sente diretamente, de forma crua. Depois, dá-se um salto para o juízo ativo, onde ele cruza e compara essas sensações para formar ideias e relações muito mais complexas. Só que preste muita atenção no terceiro passo, o risco de errar. É exatamente nesse cruzamento de informações do juízo ativo que a nossa mente tem a maior tendência de se enganar. E como esse juízo ativo é bem fácil de ser enganado, sabe aquela ilusão clássica de achar que um galho mergulhado na água está quebrado só por olhar para ele? A gente precisa de um mecanismo forte de correção. A solução? Multiplicar ao máximo as experiências físicas e criar o hábito rigoroso de sempre comparar as coisas. Se a sua visão pregar uma peça, entra com o tato para conferir se é verdade. O corpo acaba funcionando como um tipo de barreira de segurança contínua, bloqueando conclusões falsas. O que nos deixa com uma pergunta final incrível e bem provocadora para encerrar a nossa exploração. Se o nosso sistema educacional de hoje vive correndo, numa pressa tremenda, para tentar ensinar abstrações complexas o mais cedo possível para os alunos, ignorando o lado simples e prático, será que não estamos simplesmente pulando essa base fundamental e protetora que é a idade da inteligência? É, no mínimo, muito intrigante pensar sobre como a gente estrutura a aprendizagem de verdade hoje em dia. Fica a reflexão.